Você está começando mais um episódio do podcast Mundo Falado. E antes de a gente começar a falar do nosso patrocinador, que é a Angelus Design. É uma empresa de design e lá você consegue personalizar sua caneca, camisa e várias outras coisas. Entre no Instagram deles que está aqui embaixo e faça o seu pedido. Hoje a gente está aqui com o Sandro. Ele é professor da faculdade onde eu trabalho e também professor de graduação, pós-graduação e várias outras coisas aí que ele vai contar pra gente. E aí, Sandro, tudo bem? Tudo bom, e você? Estou bem também. Fala um pouquinho de você, para o pessoal te conhecer. Bom, meu nome é Sandro, eu sou biomédico de formação, tenho várias habilitações na área, mas a minha área de ênfase hoje é na área de estética avançada, inclusive é um assunto que a gente vai comentar hoje. E além de atuar clinicamente na área da biomedicina estética, eu trabalho na docência. Então eu dou aula em cursos de graduação, pós-graduação e cursos livres também. Como que foi que você se encontrou assim na biomedicina? Você já sempre desde pequeno você quis ser o biomédico, desde pequeno falou assim, eu quero trabalhar nessa área? Não, na verdade a minha primeira formação foi em química e eu achava que eu iria dar continuidade ao estudo da química, mas eu sempre quis essa área da saúde, uma química um pouco mais aplicada. Eu até pensei em fazer medicina, tive algumas outras ideias aí dentro de cursos da área da saúde e acabei conhecendo a biomedicina, que na época que eu fiz era um curso relativamente novo, mas eu me interessei muito pela grade curricular do curso e resolvi ingressar então na biomedicina no ano de 2013. Não pensava em trabalhar em estética inicialmente. Na verdade, quando eu ingressei na biomedicina, eu tinha interesse em trabalhar com outras coisas, com diagnóstico, com pesquisa. Mas aí, bem no finzinho da graduação, quando eu conheci a biomedicina estética, eu gostei muito da área e acabei fazendo a pós-graduação na área de biomedicina estética e hoje é realmente a minha principal área de atuação dentro da biomedicina, tirando a docência. Muita gente vem para a biomedicina buscando mesmo, hoje, né, que é mais conhecida a biomedicina, buscando a área da estética. Tanto que a nossa biomedicina, na faculdade onde eu trabalho, é voltado mais para a estética, as pessoas procuram mesmo pela estética. Você acha que a pessoa tem a chance de entrar por um propósito na biomedicina pela estética e se apaixonar por alguma outra área que você acha legal dentro da biomedicina? Com certeza, assim como pode acontecer o contrário, né? Eu entrei querendo outras áreas da biomedicina e acabei me apaixonando pela biomedicina estética. Então é muito possível, sim, que você ingresse na graduação com o interesse de atuar em estética avançada, mas ao longo do curso você pode acabar se encontrando numa outra área, uma área mais clínica, mais voltada para pesquisa, para diagnóstico, mas lembrando que a biomedicina tem mais de 30 habilitações, né? Eu, por exemplo, tenho 3. Eu sou habilitado em biologia molecular, toxicologia e estética, então eu posso atuar em uma das 3 áreas, né? O biomédico, para atuar em uma das áreas, ele tem que ser habilitado. Não é simplesmente ser um biomédico generalista e escolher a área que você quer ir. Você realmente precisa ser habilitado, isso tem que estar formalizado junto ao seu conselho para que você realmente tenha autorização. Mas nada impede de que você seja um biomédico esteta, que você seja um hematologista. Você pode trabalhar em qualquer uma das mais de 30 áreas possíveis. Legal. A gente tem visto ali também um boom na estética, né? Muita gente buscando a estética como uma saída do mercado de trabalho. Vou trabalhar com a estética, muita gente, desde pequena, salão de cabeleireiro, sei fazer unha, e agora está buscando se profissionalizar dentro da estética. Cresceu muito o mercado. Como é que você está vendo esse crescimento do mercado? Você entende o porquê disso aí? Você acha que as pessoas viram alguma coisa diferente dentro do mercado? Isso é bom e ao mesmo tempo preocupante, porque a gente percebe que as pessoas entram muito hoje na estética pelo retorno financeiro, pelo glamour que isso traz, mas deixam muito de lado a questão realmente do estudo, do investimento, não somente na carreira, mas nos cursos livres. É uma constante atualização. Não adianta você fazer uma pós-graduação, 1 ou 2 cursos e achar que ele vai ser o suficiente. A estética está em constante evolução, né? A biomedicina, a saúde como um todo. Então, ao mesmo tempo que eu fico feliz em ver cada vez mais biomédicos indo para a área da estética, assim como outros profissionais, como farmacêuticos, dentistas, enfermeiros, isso me preocupa porque a gente também tem visto muitas coisas ruins relacionadas a isso. Então a gente vê pessoas que não se especializam, pessoas que realmente fazem procedimentos estéticos minimamente invasivos, mas que acabam trazendo intercorrências graves para o paciente, e às vezes a pessoa nem tinha, o profissional nem tinha
habilidade para fazer aquele procedimento, né? E isso é um pouco preocupante realmente, porque a gente percebe que as pessoas visam muito lucro, o glamour da área da estética, mas esquecem um pouco dessa empatia que tem que ter com os pacientes, né? Eu falo que todo paciente que entra no seu consultório é o amor da vida de alguém. Então a gente precisa cuidar dele como se realmente fosse alguém nosso, né? E preocupar com a saúde dele, não somente com a parte estética, mas o que eu estou injetando nesse organismo. Será que eu fiz uma boa anamnese? Será que esse paciente tem alguma contraindicação? Será que eu conheço as contraindicações desse procedimento? Se houver alguma intercorrência, será que eu vou saber reverter esse problema? Né? Então, assim, tudo isso é levado em consideração. O investimento na área da estética é muito alto, a gente sabe que não é pouca coisa, a gente sabe que cada curso livre que a gente faz é caro. Às vezes é um curso de 1 dia, 2 dias, uma pós-graduação não é cara. Então quem entra na área da estética tem que realmente gostar e entender que vai precisar de um investimento muito alto para realmente conseguir se alavancar. É lógico, as coisas podem começar aos poucos. Você vai começando de cursos mais simples e vai evoluindo. Mas é fato que o investimento financeiro, o investimento no estudo é realmente um fator crucial, primordial para isso. Você falou um negócio aí que cada paciente é o amor da vida de alguém. Então a gente tem várias clínicas aí de estética que são clandestinas e algumas pessoas morreram. Chegar a sair no jornal, o médico sumiu, executou algum tipo de procedimento, colocou silicone e faleceu, teve complicações e tal. Isso aí realmente é um pouco preocupante. Quem dera se todo profissional tratasse aquela profissão como uma, igual você está falando aí, como se tudo que ele fizesse fosse o amor da vida de alguém. Sim. A mesma coisa o pedreiro, o cara construiu uma casa, se ele não fizer a parada direito, vai cair em cima de alguém. E quem dera se todo profissional se preocupasse, né, se você está se preocupando com o paciente. Quando o paciente entra no seu consultório, então você já gerou uma empatia. O que você quer do seu paciente é que ele saia dali bem melhor do que ele entrou. Com certeza. Mas você já teve algum resultado que você falou assim, putz, isso aqui não é legal você fazer, chegar para o cliente e falar, olha, não compensa você fazer isso aqui agora, porque assim, às vezes eu quero entrar lá, eu quero fazer um procedimento estético e não estou nem aí. Só que às vezes eu não preciso daquilo. Né? Você chegou a dar um toque. Acontece muito nas consultas, às vezes, dos pacientes terem uma visão sobre o procedimento que alguém fez, que o amigo fez, que a amiga fez, principalmente as mulheres. Né? As mulheres elas se voltam muito hoje para as blogueiras, né? Para as atrizes, e acham que todo procedimento ele é um procedimento único, mas na verdade quem é única é ela, né? Cada pessoa tem uma individualidade. Então tem muitas vezes que o paciente quer fazer um procedimento, mas ele acaba não tendo uma indicação daquele procedimento. Seja por uma contraindicação mesmo, relativa ou absoluta, ou porque realmente é um procedimento que pelo tipo dele, pelo formato do rosto, ou né, até mesmo um procedimento corporal, a gente percebe que não vai ficar legal. E muitas das vezes a gente tem que se preocupar com isso, porque se eu pensar que eu quero apenas o lucro, eu vou estar entregando às vezes um resultado que quando aquele paciente olhar no espelho vai ser o resultado que ele não esperava. Muitas vezes por quê? Porque como eu acabei de falar, o paciente é único, cada pessoa tem uma individualidade. Não tem como eu fazer um procedimento em uma pessoa e querer que esse mesmo resultado, por melhor que tenha ficado, seja expresso da mesma forma num outro paciente. Né? Cada um tem as suas particularidades, cada um tem uma anatomia, né? Cada um tem uma face, cada um tem um tipo de nariz, de boca, de contorno mandibular. Tem pessoas que têm indicação, tem pessoas que não têm. Então, assim, o profissional, o bom profissional, ele realmente tem que instruir o paciente. Olha, você não precisa disso nesse momento, mas podemos harmonizar sua face, por exemplo, com outro procedimento que é mais interessante para o seu caso. Muitas das vezes, na grande maioria das vezes, isso é bem aceito pelo paciente, até porque ele entende que você está se preocupando com o resultado, com o investimento dele. E, infelizmente, em alguns casos, o paciente realmente não concorda, ele quer passar por cima daquilo, quer fazer e acaba criando ali um certo desconforto, mas que no fim das contas passa a ser entendido, né? Às vezes ele realmente vai embora, procura um outro profissional, às vezes volta porque fez o procedimento, não gostou e quer realmente escutar a sua opinião de novo, né? Então, assim, eu acho que nós não pecamos, nós não perdemos nenhum momento por sermos sinceros com o nosso paciente.
Não adianta ver uma atriz, um ator, uma cantora, né, na televisão que fez um procedimento e querer que fique idêntico, porque isso não vai acontecer. Cada um tem a sua particularidade, a sua individualidade, e isso deve estar sempre aos olhos do profissional, entendendo, né, essa peculiaridade que é única de cada um e saber harmonizar da melhor forma para aquele paciente. Eu também faço isso quando tem um aluno querendo fazer um tipo de graduação, que eu vejo que ele está fazendo só porque ele conhece aquilo ali e aquilo ali vai dar dinheiro para ele. Eu falei, velho, chegar no meio do curso, você vai querer abandonar, porque aquilo não é aquilo que você está gostando, aquilo que você está procurando. Isso acontece muito na biomedicina, porque como tem o nome medicina, muita gente pensa assim, se eu não passar em medicina, eu vou estar num curso que é muito parecido e vou estar basicamente fazendo a mesma coisa que o médico faz. Não tem nada a ver, né? Não, gente, definitivamente biomedicina não é medicina. São duas áreas que se complementam. Eu costumo dizer que a biomedicina ela é uma área da medicina, né? Mas que são totalmente diferentes. O campo de atuação, a competência do profissional biomédico é totalmente diferente da competência de um profissional médico, né? Cada um no seu quadrado, digamos assim. Na estética avançada, por exemplo, nós não fazemos procedimentos invasivos. A gente faz o que chamamos de minimamente invasivo. Procedimentos invasivos realmente só profissionais médicos podem fazer, dependendo, né, o cirurgião dentista, dependendo de qual seja, às vezes uma cirurgia bucomaxilar, uma coisa mais complexa, mas nós biomédicos estéticos podemos fazer apenas procedimentos minimamente invasivos e biomedicina definitivamente não é medicina. Então, assim, vou deixar claro ao pessoal que acha que é para a área da estética, o biomédico não pode colocar silicone. De forma alguma. Ele não pode fazer lipoaspiração. De forma alguma. Nós não fazemos nenhum procedimento cirúrgico. Porque muita gente já chegou para mim e perguntou, eu vou poder colocar silicone? Eu vou poder, pode fazer o preenchimento labial, assim, pode fazer, mas não pode fazer a bochectomia, que tem que tirar. Aí seria só o cirurgião dentista. Então para deixar claro, pessoal, que muita gente também me pergunta sobre esse procedimento. O que a gente pode fazer, sim, que está mais em alta dentro da biomedicina estética? A gente pode fazer toxina botulínica, a gente pode fazer preenchimento com ácido hialurônico, a gente pode fazer fios de sustentação, podemos fazer peelings, a famosa lipoenzimática, né? Podemos fazer procedimentos corporais, bioestimuladores, que hoje em dia também estão muito em alta, mas nada que seja cirúrgico. Nada cirúrgico, porque já é invasivo, né? Minimamente invasivo. Exatamente. Então aquele tipo que você falou aí, tipo de massagem, estimulador, vocês podem fazer. Massagem niveladora, bioestimuladores, aplicação de ativos diretamente no tecido subcutâneo, na gordura, para redução de medidas. Podemos trabalhar com celulites, estrias, cicatrizes de acne, a própria acne em si. Podemos fazer procedimentos de redução de papada. Então, assim, é uma gama muito grande de procedimentos, mas você tem que estar realmente habilitado para fazer. E vamos falar um pouquinho, né, sobre um problema que eu tenho muito, que é a acne. Alguns, né, a gente tem uns remédios que são invasivos pra caramba, igual eu não quero tomar um remédio que é um pouco invasivo, te deixa, né, descando a pele todinha, te deixa parecendo uma cobra descascando. E aí, você falou comigo do peeling, né, que é um procedimento que você pode reduzir a acne, um tratamento, uma limpeza de pele mais profunda. Fala um pouquinho mais, porque se tiver alguém aí interessado também, que é um problema que eu tenho. Na verdade, a acne ela é uma disfunção estética que tem causas multifatoriais e isso é o primordial na sua consulta, porque todo procedimento que a gente vai fazer é muito mais importante nós tratarmos a causa do que efetivamente a consequência que isso trouxe. Então não adianta, por exemplo, em alguns casos de acne, mesmo com peeling, eu ficar tentando tratar o meu paciente, sendo que a causa desse problema não está sendo tratada. Então, por exemplo, vou citar uma causa de acne que é muito comum, principalmente às vezes na adolescência, a parte hormonal. É uma coisa que inevitavelmente está acontecendo naquele organismo, faz parte da fisiologia daquele organismo e é algo que eu preciso realmente estar atento e pensando na adolescência é algo basicamente que normal, porque a gente sabe que o adolescente está nessa bomba hormonal toda, né, passando por essa transformação no corpo e isso é muito normal, principalmente quando a gente fala de homens, porque a testosterona é um hormônio que deixa a pele muito oleosa, né? E o mais importante do tratamento da acne é a gente realmente entender qual foi a causa disso
entender a idade desse paciente, se ele está passando por algum outro distúrbio, entender se esse paciente, por exemplo, numa fase mais adulta, se ele está fazendo uso de algum hormônio, por exemplo, esteroides anabolizantes, que a gente sabe que faz surgir muita acne. Então, assim, falando de uma forma geral, tratar acne depende da causa do problema, para você conseguir realmente fechar ali um plano de tratamento que realmente vai ser eficaz. Dentro desse contexto, entender um pouquinho sobre o grau dessa acne, porque dependendo do grau da acne, a gente não consegue fazer o tratamento apenas com peelings, por exemplo. Vai ser necessária uma intervenção médica, onde vai ser utilizado alguns antibióticos. Hoje nós temos a isotretinoína, né, que é o princípio ativo do famoso Rocutan. Então isso tudo tem que ser encaminhado, por exemplo, para um dermatologista, alguém que realmente tenha competência para fazer a prescrição de um medicamento que tem a aplicação para um grau de acne, já que nós, por exemplo, com o peeling já não conseguimos resolver. Então, assim, acne não é algo difícil de tratar, mas dependendo da causa e do grau dessa acne, talvez o biomédico esteta não esteja realmente habilitado a conseguir resolver esse problema, caso seja necessário o uso de alguma medicação, algum antibiótico ou até mesmo a isotretinoína. Uma outra coisa que a gente viu crescendo muito nos últimos tempos foi a harmonização facial. O biomédico está habilitado para fazer esse tipo de harmonização. E a gente viu também muita gente fazendo harmonização e dando super errado. Igual a gente tinha comentado no início. Tem procedimento que é para você e tem procedimento que talvez não seja para você. Sim. Você tem muito procurado para fazer harmonização facial? O que mais procura também é homem, mulher para fazer esse tipo de harmonização? Bom, é importante deixar bem claro inicialmente que a harmonização facial ela não é somente botox, né, toxina botulínica e preenchimento com ácido hialurônico. Um simples peeling faz parte da harmonização facial. A gente costuma dizer que a harmonização facial é um conjunto de técnicas que procuram deixar a face mais harmônica, mas não apenas no formato, no aparecimento de rugas, mas na oleosidade, no aparecimento de acne, de manchas. Então, harmonizar uma face não é simplesmente paralisar, relaxar a musculatura e encher de ácido hialurônico para preencher. Eu não sabia, eu achava que a harmonização era aquela deixar o rosto assimétrico, melhorar aqui, tirar a ruga. A harmonização ela conta com um conjunto de técnicas, desde o mais simples até o mais complexo, né? E essa questão da simetria é uma coisa importante porque a gente costuma dizer que o que é belo é imperfeito. Então, muitas das vezes, harmonizar um paciente não é necessariamente deixá-lo milimetricamente, simetricamente compatível de um lado e do outro, não. Mas é fazer pequenas correções que vão harmonizar essa face de alguma forma, mas deixando sempre aquele aspecto natural. Eu acredito que a harmonização facial ela tem que ser algo natural, ela tem que ser algo sutil, algo que pode sim ser percebido por quem enxerga, mas que não seja algo que descaracterize a aparência daquela pessoa, algo que eu bata o olho e entenda, nossa, essa pessoa fez muito preenchimento, essa pessoa colocou muita toxina botulínica, está muito relaxada, muito paralisada, exatamente, lábios desproporcionais, né? Queixos muito projetados, mandíbulas muito marcadas também, que às vezes descaracterizam a aparência inicial, a aparência anatômica original desse paciente, né? E como o próprio nome diz, é harmonizar. Harmonizar é realmente tornar as coisas um pouco mais, não vou dizer simétricas, mas realmente harmonizar, né? Não é endemonizar, como muitos dizem aí. É realmente deixar harmônico, é realmente consertar pequenas imperfeições e entender que não é somente toxina botulínica, bioestimuladores, preenchimento e fios. Harmonizar uma face é fazer uma limpeza de pele, é fazer um peeling, é tratar uma mancha, tratar uma acne, uma oleosidade. Tudo isso faz parte do que nós chamamos de harmonização facial. E o quem mais te procura para isso? Vamos falar em vez de ser homem ou mulher, mas na escala de idade, são os mais velhos ou os mais novos? Olha, hoje em dia a idade está muito variada porque as pessoas estão cada vez mais cedo tentando se cuidar. E isso é maravilhoso, porque quanto mais você se cuida de forma precoce, menos você vai gastar no futuro em decorrência dos aspectos do envelhecimento que naturalmente irão acontecer. Então, hoje em dia, a gente tem muito a procura da toxina botulínica preventiva, a gente tem muita procura para fazer o tratamento de pele, para tratar manchas, para tratar esses pequenos sinais de envelhecimento, que é perda de coxinha de gordura na face, reabsorção óssea.
tudo que começa a ocasionar essas rugas, esses sulcos que começam a desencadear os sinais do envelhecimento. Marca de expressão também, né? Eu tenho uma marca de expressão aqui que se eu ficar sério parece que eu tô puto, que eu tô nervoso. Sim. Porque meu rosto, ele querendo ou não, ele fica sozinho aqui, tem uma marca. Hoje em dia, realmente, as pessoas estão se preocupando muito, não só com a face. Mais feliz aquela cabeça quando eu ficasse sério. Quando eu tô sério parece que eu tô muito puto, mas é só uma marca de expressão que eu tenho no meio da... A sua região glabelar é bem marcada. Isso, a região glabelar. Isso, a região da sua glabela. Que conta com um conjunto de músculos, né, que acionados de forma conjunta acabam desencadeando essa expressão. Isso ficou muito por causa, assim, né, desde pequeno eu sei que eu tenho um problema de vista, só que devido a usar o computador muito tempo sem óculos, ficar muito forçando, acabou que virou uma mania de fechar. Para evitar, por exemplo, essa ruga estática, né, para evitar a aparência dessa ruga que mesmo sem a mímica você enxerga, é importante fazer o tratamento com a toxina botulínica preventiva, porque a toxina ela trabalha em rugas, em linhas dinâmicas. O que é uma linha dinâmica, uma ruga dinâmica? É aquela que só aparece quando é feita a mímica. Agora, aquela ruga que mesmo quando você não está fazendo nenhuma expressão, ela aparece, a toxina botulínica não resolve esse problema. A toxina botulínica ela atua em linhas finas dinâmicas, aquelas que se mexem quando se faz a mímica, não aquelas que se aparecem mesmo quando eu não estou fazendo nenhuma expressão. A essas linhas, a essas rugas chamadas de estáticas, né, que podem ser desde superficiais até mais profundas, a gente precisa realmente fazer o uso concomitante aí de outras técnicas e não somente da toxina botulínica. A gente tem que tratar essa pele, tentar amenizar esse aspecto dessa linha que já está instaurada. Então a gente pode fazer uso de fios lisos na região, dependendo de onde esteja essa linha, a gente pode fazer o uso de bioestimuladores. A gente trata a qualidade da pele para depois fazer aí o relaxamento da musculatura com a toxina botulínica, por exemplo. Mas isso, gente, eu estou falando de uma forma geral, porque como eu falei, cada caso é um caso. Eu estou falando o que preferencialmente a gente faz quando chega, por exemplo, um paciente já todo cheio de rugas estáticas. A gente vai tentar tratar a qualidade dessa pele para depois pensar em toxina botulínica, por exemplo, que vai fazer o relaxamento do músculo. Tem muita gente que não gosta das marcas de expressão que tem aqui, não gosta porque vai aqui também, né? Sim. Mas acontece, né? Não tem jeito, a gente vai envelhecendo, a gente tem que... Claro. O sulco nasogeniano, por exemplo, que é o famoso bigode chinês, ele é decorrente da queda da face, de perda de gordura, principalmente nessa região malar, de reabsorção óssea, que pela ação da gravidade faz com que a gente tenha a queda desse tecido. Então, muitas das vezes, a gente vê, às vezes, profissional preenchendo o próprio sulco, que pode ser feito, mas é aquilo que eu acabei de falar. O aparecimento do sulco, ele é a consequência da queda da face. Então, por que preencher o sulco se eu não posso sustentar a face? Cara, reposicionar, por exemplo, um tecido? Cara, vai falando, a gente vai tendo muito... Você tem alguma coisa para perguntar? Não, pode perguntar. Não quer perguntar. Porque quando mais você vai falando, mais curiosidade vai gerando. É um vasto mundo. Mais coisas a gente vai falando, porque é muito louco isso aí. Sim. Porque eu quero fazer, eu falei com você uma vez, né? Não, eu vou fazer aqui para dar uma harmonizada, mas eu acho que eu olho no espelho e falo assim, eu acho que meu rosto tá certinho, tá certinho, mas minha cara é redonda. Se eu tirar essa parte daqui, eu vou ficar com a cara redonda, parecendo uma broa e minha boca é gigante. Então você imagina, eu vou ficar parecendo traquinas, igual todo mundo falava comigo. Igual as traquinas. Então é uma coisa que eu queria fazer. Só que hoje eu arrumei um jeito de fazer com a barba, né? Porque minha maquiagem é a minha barba. Sim. Você já pensou em fazer algo no seu rosto que desse uma proporção maior, ou se já fez? Eu já fiz, né? Toxina botulínica eu não fiz ainda, pretendo fazer inclusive por agora. Eu já fiz deve ter uns 3 anos aproximadamente, eu fiz mandíbula e queixo, mas que já absorveu, já não tem mais nada. E recentemente, agora em janeiro, eu coloquei 1 ml nos lábios, porque realmente eu achava que os meus lábios eram muito atrofiados, muito fininhos. E aí eu coloquei uma seringa, 1 ml de ácido hialurônico na minha região labial. Mas fora isso eu faço muito tratamento, indução percutânea de colágeno com drug delivery, né? O que é o drug delivery? A gente faz com as microagulhas
uma lesão no tecido, uma pequena lesão no tecido, e aquela aberturazinha que a gente faz com essa lesão é o suficiente para penetrar, por exemplo, esses ativos. A gente chama de indução percutânea de colágeno com drug delivery. A gente induz o colágeno fazendo uma pequena lesão na pele e essas microlesões são porta de entrada para esses ativos que vão nutrir a pele de uma forma geral. Então eu faço muito microagulhamento para cicatriz de acne, faço peeling para acne também, porque eu ainda tenho de vez em quando alguns episódios de acne ativa. O home care é essencial. Eu falo que todo procedimento estético ele deve ser continuado na sua rotina diária. Então não se pode ficar sem protetor solar de 3 em 3 horas diariamente, mesmo em dias nublados, porque a gente sabe que a radiação ela consegue nos atingir mesmo em dias nublados. Tem que fazer o uso dessa proteção solar, uso de antioxidante, vitamina C, por exemplo, ácido ferúlico, né? Tem diversos antioxidantes, clareadores, né? Para as manchinhas que podem aparecer, às vezes espremeu uma acne, lembrando que isso não é adequado, né? Mas às vezes espremeu uma acne, deu uma manchinha, a gente tem ativos também despigmentantes, hidratação é essencial, e aí fica uma curiosidade, né? Muitos pacientes que têm pele oleosa falam, de forma alguma que eu vou hidratar minha pele. E aí, gente, esse é o maior erro. Porque a sua pele ela produz o sebo porque a sua pele está desidratada. A produção do sebo é justamente para repor esse manto hidrolipídico que você não está fornecendo para a sua pele. Isso é muito louco porque, tipo assim, a pele produz o sebo porque ela está oleosa. Exatamente. Ela produz o sebo porque ela está desidratada. A desidratação faz com que essa oleosidade seja produzida em excesso. Então é um ciclo vicioso. A sua pele está oleosa porque você não hidrata. Você não hidrata, a sua pele está oleosa. A sua pele está oleosa porque você não hidrata. Porque você não hidrata, a sua pele está oleosa. Que legal. Pra mim, não. Pra mim, é assim, a minha pele já é hidratada porque ela está oleosa. Agora, é claro, existem tipos de pele. Eu tenho pele oleosa, você tem pele oleosa. Então existem hidratantes específicos para pele oleosa, assim como tem. Não posso chegar ali na loja e falar, eu quero esse hidratante. Tem que ser para pele oleosa, assim como a proteção solar. Eu não vou passar no meu rosto um protetor solar que vai deixar minha pele mais oleosa, mas hoje a gente tem uma gama imensa de protetor solar para pele oleosa, para pele mista, para pele seca. Tem protetor solar com cor, tem protetor solar sem cor. Lembrando que com cor é sempre o ideal, tá? Por conta de luz, né, de radiação. Essa luz aqui atrapalha, tem que passar protetor solar nessa luz aqui. Sim, para quem fica muito exposto à luz, né, a lâmpadas, a computadores. Porque essa aqui já tá uma bosta, tá piscando toda hora, você deve estar vendo aí. Sim. Mas essa luz aqui machuca, o computador também machuca. Sim, quem fica muito tempo em frente ao computador, sobre lâmpadas, precisa estar com essa pele realmente protegida, gente. A proteção ela não é só contra o sol, contra os raios ultravioleta, não. A gente tem essas radiações eletromagnéticas que são emitidas constantemente e que causam de alguma forma uma agressão à pele. Então, proteção solar tem que estar usando dentro de casa, em dias nublados, em dias ensolarados. Lembrando que o retoque é importantíssimo. Não é passar protetor solar de dia, de manhã e depois esquecer. Tem que ser retocado pelo menos aí de 3 em 3 horas. Claro que na prática, gente, não é fácil fazer isso. Mas lembrou? Faz um retoque do protetor solar. Mas é uma construção de rotina também. Sim, é uma rotina. São resultados que vocês vão enxergando e vão percebendo o quanto isso é eficaz. Uma outra coisa, gente, a quantidade de protetor solar. Protetor solar não é simplesmente um dedinho e pronto. A gente costuma dizer que são 3 fileiras de protetor nesses 3 dedos aqui. Dá mais ou menos uma colher de sopa. Tá? Então, protetor solar, para realmente ter o efeito de proteção, tem que ser usado numa quantidade generosa. Eu costumo pedir para os meus pacientes usarem 2 camadas. Protetor solar é a última coisa que se passa, não se passa mais nada em cima dele. Então, lava seu rosto de manhã com sabonete de acordo com o seu tipo de pele. Passa uma vitamina C, espera um pouco, depois de uns 15 minutos você vem com a proteção solar. 2 camadas generosas para você realmente estar protegido. Lembrando que um bom protetor solar ele tem que proteger contra os raios UVB e UVA, então isso tem que estar no rótulo do seu protetor, você tem que visualizar isso. Dá um assunto aqui para umas 10 lives. Nossa, dá mesmo, porque é muita coisa. Eu dou muito, e eu queria entrar no outro ponto, mas esse ponto que a gente está falando sobre, porque é muito cuidado, é muita coisa que a gente não sabe, porque a gente vê, principalmente no Instagram, a gente vê muito blogueiro falando muita coisa. Aí você vem falando que, tipo assim,
uma pessoa, um biomédico que está acostumado com isso, rebatendo isso aí e refutando muita coisa. A gente vê alguns no Instagram refutando essas ideias aí, mas tem muita gente que ainda acredita. Mas eu queria entrar agora num ponto sobre você ser professor. Então, fala um pouquinho como que surgiu a vontade de dar aula, como que foi isso aí? Bom, desde criança eu sempre gostei muito de dar aula. Eu lembro que eu brincava de escolinha com as minhas primas e é uma coisa que, assim, é realmente um dom. Eu sempre tive uma aptidão muito grande para me comunicar, para ensinar, para realmente compartilhar conhecimento, para realmente ajudar as pessoas. E eu sempre gostei muito dessa parte de comunicação. E eu sempre soube, desde a minha infância, que independente da profissão que eu escolhesse para minha vida, a docência estaria comigo ali concomitantemente, assim como é hoje, né? Então eu trabalho clinicamente na parte da estética avançada, mas eu não deixo e não pretendo largar nunca a docência, que é algo que me fez crescer muito, porque a cada sala de aula que você entra, a cada ano de docência que você completa, a cada ciclo, você aprende muito. Eu falo que a gente que ensina, a gente aprende muito mais do que ensina, porque toda aula que você dá, você tem que estudar. Pode ser um conteúdo que você dê 10 anos. Sempre que você pegar para estudar ele, você vai entender que tem algo que você ainda não tinha percebido. Então a docência ela me faz crescer muito, ela me faz ter uma rede de network muito grande, principalmente agora na estética, quando a gente ministra cursos, né, livres na área da estética. Realmente esse reconhecimento dos alunos, isso faz muita diferença. Graças a Deus eu sempre tive ótimos feedbacks dos meus alunos. Eu sempre gostei muito dessa parte de poder realmente incentivar as pessoas. Hoje, por exemplo, nos meus alunos da biomedicina, eu sou um grande incentivador para eles justamente porque eu mostro para eles o amor que eu tenho pela minha profissão. E isso é muito gratificante porque você encontra alunos que realmente fizeram biomedicina porque você inspirou, ou seus alunos que você conheceu na própria faculdade, na própria graduação de biomedicina. Eu falo dos que eu inspirei porque eu também sou professor de cursinho pré-vestibular, né? E no cursinho pré-vestibular, quando eu falo que eu sou biomédico e mostro para eles um pouquinho do que é a rotina da biomedicina, eu vejo que eu inspiro muitas pessoas a fazerem o curso de biomedicina. Também me formei em química. Então tudo isso é muito gratificante, saber que você é um incentivador, que o professor ele acaba sendo um construtor de opinião, né? Então isso é muito importante, você ter uma participação na opinião que aquele aluno formou para a vida dele. Então assim, sala de aula para mim é tudo. Eu não consigo ficar sem a docência de forma alguma, e é algo que aconteceu naturalmente na minha vida. Eu sempre gostei, sempre quis, mas a docência ela foi acontecendo aos poucos. Foi algo que veio de uma forma muito natural e que hoje faz parte da minha vida, assim, 100%. Já tive mais de, 10 mil alunos. Nossa, cara. E atualmente tem muitos também. Esse ano, por exemplo, eu estou com muitos alunos. Então, assim, é algo realmente muito gratificante. É claro, a gente nunca consegue agradar a todos, mas eu sou muito grato pelo reconhecimento que eu tenho de parcela quase que total dos meus alunos. Legal. Onde que o pessoal te acha? Passa aí os seus Bom, vocês vão me encontrar no Instagram. Twitter eu não tenho, tá, gente? No Instagram, que é o @bmd.sandropinho. É um perfil que é pessoal, que está passando por uma transformação, que está virando um perfil profissional. Então vocês podem ver lá no meu feed algumas fotos pessoais, mas isso tudo vai ser reestruturado. E lá nesse perfil eu pretendo realmente compartilhar com vocês dicas sobre estética, aulas, né, de mini vídeos, né, com assuntos específicos da estética. Eu sempre posto a minha rotina também dentro de clínica, dentro de consultório, dentro de sala de aula. Então realmente, estar no meu Instagram é realmente viver aquilo que eu vivencio todos os dias na minha profissão e na minha vida, porque nos stories a gente acaba publicando alguma coisa do dia a dia. Mas o feed, daqui a alguns dias, ele vai estar realmente 100% profissional. Então é isso aí, galera. Sandro, obrigado. Obrigado mesmo. Tem muito mais papo, tem muito mais coisa. A gente vai ter outra, a gente vai ter um cenário legal também pra gente poder participar, a gente vai estar lá.
Ó, não deixe de seguir o Sandro em todas nas redes sociais dele. Segue o Mundo Falado aqui no YouTube também. Compartilha com todo mundo que você sabe que gosta da estética. E esse vídeo fica por aqui. Obrigado. Se gostou do vídeo? Dá o gostei aí. Se não gostou, pode dar o não gostei, porque isso engaja o seu ódio, vai engajar muito o canal, que eu não ligo também pra isso, tá bom? E deixa um comentário, uma pergunta aqui que a gente manda lá pro Sandro, e o Sandro pode responder também na caixinha de perguntas deles. Obrigado, galera. Valeu, até a próxima. Fui!